Olá. O Brasil vê crescer o sofrimento de mulheres com câncer de mama. Em 5 anos, a incidência deste tipo da doença no país aumentou mais de 13% e são registrados 57 mil novos casos por ano. Agora, São Paulo tem uma lei para ofertar a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde do estado. Essa terapia busca trazer o conforto emocional dos pacientes e também dos familiares. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. O psico-oncologista Dr. Luiz Gonzaga Leite, do Hospital Santa Paula, Dr. Rafael Calix, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Jorge Yoshinori Shida, diretor do Serviço de Mastologia do Hospital Pérola Byington. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. Nós vamos conhecer agora a história de Ana Maria, que além de fazer tratamento contra o câncer, também faz terapia em grupo para ajudar no equilíbrio emocional familiar. A historiadora Ana Maria soube que estava com câncer de mama há 5 meses. O diagnóstico do chamado câncer de intervalo entre um exame e outro apontou 3 nódulos pequenos, mas agressivos. Eu apalpei a mama, fiz o autoexame e aí descobri esse nódulo. E daí fui investigar para saber o que era. Após a remoção completa das 2 mamas e uma complicação que a obrigou a retirar as próteses implantadas, Ana segue com a quimioterapia a cada 15 dias, que deve continuar pelos próximos 3 meses. A gente pensa muito na vida, né? A vida está meio pelo um fio de cabelo, então acho que você repensa muitas coisas, você quer ajudar o próximo. Eu acho que eu mudei muito. Além do tratamento com a medicação, Ana cuida da autoestima. É por meio da terapia, juntamente com as 2 filhas e pessoas do seu relacionamento, que ela mantém o equilíbrio emocional. A gente fica muito perdido com o diagnóstico e eu acho que uma terapia, ela te ajuda assim, a dar uma dimensão na sua vida, a você saber para onde você vai, a ficar mais positiva. Eu acho que é muito importante, sim. A Lei 16.045 de 2015, de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, autoriza o Poder Executivo a conceder terapia em grupo para mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde do estado de São Paulo. Quando o projeto foi proposto em 2008, uma pesquisa na Universidade de York, nos Estados Unidos, mostrou que em um período de 11 anos, mulheres com câncer de mama que participavam de terapia em grupo tinham 56% menor probabilidade de morrer por causa da doença e 45% menos chances de ter o retorno do câncer de mama. A terapia, ela me ajuda assim a conseguir encarar melhor os fatos. As minhas filhas também estão melhores, né? Eu acho que a terapia, ela vai conduzindo você a pensar na sua vida, pensar até em coisas que são fora até do próprio câncer, né? E a gente poder ter uma visão melhor, né? Uma visão melhor de vida, uma visão melhor até da própria doença, de tudo que você pode ficar mais positiva. Então eu acho assim que tem muitos benefícios. Você fazendo essa terapia, eu acho que melhora em todo o benefício. Para mim, por exemplo, está melhorando bastante. Doutor Luiz Gonzaga, a terapia em grupo, essa terapia que a Ana Maria participa, nós estamos falando da psico-oncologia, é isso? Sim. A psico-oncologia, ela não é uma ciência nova, né? Simplesmente nós buscamos os recursos e o instrumental teórico da psicologia e utilizamos estas técnicas para trabalhar com pacientes oncológicos. A ideia básica da psico-oncologia, ela é focada em 2 pontos. Primeiro, levar o paciente a uma adesão ao tratamento. E em seguida, ajudar o paciente no enfrentamento, através de estratégias, de formas, para ele lidar com esse diagnóstico que recebeu, especialmente no caso, o câncer de mama. É uma área recente no Brasil, pouco conhecida por aqui? A psico-oncologia, ela tem cerca de uns 10 anos que começou a sua atuação, né? Mas tem se expandido muito, há muitos profissionais
recebendo treinamento, se qualificando para isso, e se mostra cada vez mais uma necessidade muito grande, né? Tanto para o enfrentamento quanto para o acompanhamento, a sobrevida, ou mesmo a cura desses pacientes que são acometidos de câncer de mama. Doutor Rafael, qual é o cenário clínico do câncer de mama? Quais são os números, o que a gente pode apresentar a respeito? Bom, o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres, né? Nós temos agora aproximadamente 58 mil novos casos previstos para o ano de 2016 e é também o câncer mais prevalente entre as mulheres, ou seja, o maior número de mulheres convivendo com algum tipo de câncer convive justamente com o câncer de mama, né? E como já foi dito, o câncer não tem só uma conotação da doença e do doente, existe todo um entorno ao paciente que tem que ser abordado em conjunto com a abordagem propriamente do câncer. Então, a mulher que desenvolve um câncer, ela tem sim uma doença que é muito grave e tem que ser tratada, mas ela também tem um componente da vida dela social, um componente da vida dela profissional, um componente da vida dela psicológico e por aí vai. E você tem, para prover uma mulher com o melhor tratamento possível, você tem que pensar e abordar todas essas questões em volta dessa mulher. Agora, o maior fator de estresse que uma mulher pode ter frente a um diagnóstico de câncer de mama é não ter acesso ao melhor tratamento possível, né? Isso é um estresse incontornável, basicamente. Se a mulher não tiver consciência de que ela está sim recebendo o tratamento necessário e este tratamento necessário é o melhor possível, aí é muito difícil a gente ajudar essa paciente do ponto de vista social, psicológico e assim por diante, porque realmente o cerne da questão, que é tratar e idealmente curar esse câncer, não vai ter sido abordado. Agora, câncer de mama é uma doença extraordinariamente tratável, extraordinariamente curável. Se você detecta cedo o caso de câncer de mama, você tem taxas de cura aí acima de 90%. Se você pegar todas as mulheres diagnosticadas no estado de São Paulo com câncer de mama, quase metade delas não serão curadas porque elas já foram diagnosticadas com o que nós chamamos de câncer localmente avançado, ou seja, ele já se espalhou localmente, ou até metastático, significa a doença já se espalhou para outras áreas do corpo, né? Mas se você detectar cedo, e quando eu falo detectar cedo, isso necessariamente implica em estratégias de prevenção, se você detectar cedo, você tem altíssimas taxas de cura do câncer. Com o passar do tempo, como é que tem sido a reação da mulher, da paciente que recebe a notícia do câncer de mama? Isso tem sido modificado? O senhor tocou no ponto de que existe essa expectativa em relação ao acesso ao melhor tratamento. Quando já vem a ideia de que já existe uma dificuldade de ter acesso ao melhor tratamento, essa reação fica pior. Com certeza. Eu acho que historicamente vem ocorrendo lentamente, mas progressivamente, uma desmistificação da palavra câncer. E isso é mais marcante ainda em relação ao câncer de mama, que é uma doença extraordinariamente tratável e curável, né? Então, conforme as mulheres vão perdendo o medo da palavra câncer, elas vão perdendo o medo de fazer rastreamento, ou seja, de procurar por um câncer. E uma vez que elas tenham um diagnóstico de câncer, elas vão perdendo o medo de ir ao médico. Antigamente as pessoas achavam, não vou nem falar sobre câncer porque essa é uma doença transmissível. Não, não é transmissível. Então, com a educação, com a progressão da educação em relação às doenças, mulheres têm menos medo de ter acesso ao sistema de saúde, e esse sistema de saúde, estando preparado para absorver e para tratar dessa mulher de uma maneira holística, de uma maneira completa, tem a capacidade de não só restabelecer a cura, restabelecer a saúde plena para essa mulher, mas mantê-la no mercado de trabalho, com uma vida social, uma vida familiar, uma vida amorosa ao longo deste tratamento, ou pelo menos depois do tratamento, quase que de maneira normal. Esse medo de falar do próprio nome câncer, quer dizer, não é uma doença transmissível, muito menos transmissível ao falar. Correto. E é importante falar a respeito para que se busque o tratamento, para que se busque a prevenção, os exames, não é, doutor Shida? Como o doutor Rafael ressaltou, né, hoje falar de câncer de mama não é uma coisa de 7 cabeças como antigamente. As mulheres escondiam, não falavam que tinham essa doença, às vezes se ocultavam até dentro na sociedade, sumiam, né? As pacientes desapareciam do meio familiar e social até, né? Se isolavam.
Hoje não, hoje o câncer de mama, através da mídia, de vários esforços da sociedade, elas têm sido divulgadas e têm mostrado a importância para as pacientes, para as mulheres, porque hoje, como o Dr. Rafael comentou, é o câncer mais prevalente da mulher, né? E é um câncer que mata sim, mas se a gente se tratar, curar de início, a gente consegue um bom índice de cura. Então é muito importante ressaltar que as pacientes precisam sim se tocar, muitos médicos dizem, não faça o autoexame, que isso é desnecessário. Não, 80% dos diagnósticos dos cânceres de mama são diagnosticadas pela própria paciente, não pela mamografia, não por mais nada. Pela própria paciente. Ela percebe um nódulo e vai procurar um médico. E o mal é quando você demora para fazer o diagnóstico desse câncer. Isso traz essas consequências todas, não só psicológicas, como dramáticas até, na situação de vida desse paciente. Porque é o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres? A mama é o órgão mais, digamos, vulnerável na mulher para que isso ocorra? A mulher tem o estrogênio, né? Tem o estrogênio, tem todo o ciclo hormonal dela e tem as células mamárias que são suscetíveis ao reparo e também ao defeito genético que possa causar dentro dessa célula. Então, a mama, o ovário, o endométrio da mulher são locais em que há muita reparação. E essas reparações levam a uma situação de mais cânceres também, de uma prevalência de câncer. É um órgão extremamente susceptível a uma situação de erro genético e de formação do câncer mamário. Na mastologia, os exames preventivos, os exames que possam identificar os eventuais nódulos nas mamas, estão avançados? Em que medida isso tem melhorado? O que a gente fala em mama é uma situação um pouco complexa. Por exemplo, em câncer de colo, a gente sabe que há uma situação de prevenção bastante adequada, né? Com o Papa Nicolau, o próprio Papa Nicolau, o simples Papa Nicolau é suficiente para fazer uma prevenção, quer dizer, detectar o câncer antes dele ser câncer, né? Antes dele se transformar num câncer, essa célula. Já na mama, a gente fala muito mais em detecção precoce. A gente consegue encontrar o tal do pré-câncer, o carcinoma ductal in situ, em torno de mais ou menos 10% da população de São Paulo, tá certo? E no Perolabaiton a gente encontra essa porcentagem de carcinoma ductal in situ, que seria o pré-câncer, seria o que a mamografia detecta. Mas o câncer de mama no estágio inicial 1, 2, ele é curável, ele tem um alto índice de cura, né? Mesmo com a quimioterapia, associando a radioterapia, hormonioterapia. Isso é muito importante para a mulher saber. Ela não vai fazer, talvez, uma prevenção, mas uma detecção precoce para que atinja esse índice de curabilidade. Doutor Luiz Gonzaga, tem uma equipe multidisciplinar envolvida nesse trabalho de psico-oncologia? Sim. Cada vez mais se busca uma equipe multiprofissional. Por exemplo, lá no Hospital Santa Paula, onde eu trabalho, existe uma equipe multiprofissional, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, para que vários aspectos da vida do paciente, dos seus hábitos, possam ser trabalhados. De uma forma especial, dentro dessa equipe multiprofissional, o psico-oncologista ele vai lidar com a subjetividade do paciente, né? Os outros colegas da equipe, de uma certa forma, lidam com questões mais concretas, com a concretude da doença em si, né? Nós, como psico-oncologistas, nos preocupamos muito com essa questão da subjetividade. Então, o amor, o medo, a angústia, né? A autoimagem, essas questões subjetivas do paciente, que muitas vezes o paciente sente, a paciente sente, às vezes não consegue nomear, né? Ela sente a angústia, sente o medo e não consegue nomear, não consegue dizer, não consegue falar sobre isso. O nosso trabalho está em ajudar essa paciente a localizar essas emoções, trabalhar com essas emoções, superar essas emoções no sentido do seu enfrentamento. O que a gente percebe é que o estado emocional de uma mulher com câncer, como outros pacientes oncológicos também, acaba interferindo no próprio sistema imunológico, né? E produz alterações fisiológicas, hormonais no paciente. Um paciente que é tomado por angústia, por medo, por pavor, por medo da morte, esse paciente tem alterações fisiológicas que comprometem o seu enfrentamento.
Então, na medida que o trabalho da psico-oncologia entra em ação, nós vamos, na linguagem da psicologia, nós vamos possibilitando o paciente a uma reestruturação, né? Em psicologia nós dizemos uma reestruturação de ego, então ajudar a pessoa a se colocar de pé. Quando uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, os colegas bem sabem disso, quer dizer, é um efeito devastador, né? O mundo desaba, é como se fosse uma sentença de morte. No nosso trabalho como psico-oncologistas, nosso trabalho está em ajudar o paciente a lidar com isso, a paciente a lidar com isso. No primeiro momento, a aceitação do diagnóstico. Quando falamos em aceitação, não é dizer ao paciente aceitar a morte. Muitas pacientes gastam grande energia física, emocional, psicológica, tentando negar a doença. Energia essa que poderia ser canalizada para o enfrentamento da doença. Tá? Então, essa questão da aceitação. E aí mobilizar essas forças para esse enfrentamento que ele vai ser feito. E ainda tem a abordagem dos familiares. Sim. Com relação aos familiares, é um outro aspecto muito importante, porque o câncer de mama, especificamente como estamos falando, ele pode tanto estruturar a família como desestruturar. Às vezes um câncer de mama, ele gera uma aproximação entre os membros da família, uma proximidade, um vínculo maior. Mas muitas vezes há uma desestruturação. Muitos maridos não estão prontos, não têm maturidade emocional para lidar com isso, simplesmente se desestruturam. Muitas relações, muitos casamentos acabam se esvaindo. Então, há uma importância muito grande em trabalhar a família, porque a família pode ser um suporte. No nosso trabalho como psico-oncologistas e também dos nossos colegas mastologistas e oncologistas, na medida que nós trabalhamos com a família pode potencializar o nosso trabalho. Então, eu instrumentalizo a família para que ela potencialize aquilo que eu estou realizando pelo paciente. E os números são muito positivos quando você trabalha esse emocional dessa paciente, estruturando essa paciente para o enfrentamento. Os resultados são muito positivos. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza o Poder Executivo a conceder a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama nas unidades de saúde do estado de São Paulo. É a psico-oncologia. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando da lei de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza o governo do estado a conceder a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama em todas as unidades de saúde do estado de São Paulo. Doutor Rafael, no bloco anterior, o doutor Luiz Gonzaga falava sobre a abordagem da família do ponto de vista da psico-oncologia. Como é que deve ser essa abordagem a partir do oncologista? Bom, quando a mulher chega com um diagnóstico de câncer de mama, ela tem primeiro duas perguntas para a gente. Eu vou viver ou não vou viver? E segundo, eu vou fazer quimioterapia ou não vou fazer quimioterapia? Essas são as duas grandes preocupações da mulher que entra no consultório do oncologista, né? E eu acho que numa primeira consulta é extremamente difícil você conseguir passar todas as informações, vamos chamar de técnicas, sobre como vai ser ou deixar de ser o tratamento e o que esperar de cada uma dessas fases, porque ela vai gravar 2 ou 3 palavras daquilo que você vai falar. Então, ela quer gravar que é curável, ela quer gravar que não precisa de quimioterapia, né? Esse tipo de coisa é o que ela está procurando de você. Por outro lado, a gente também não pode deixar de dar as informações para uma mulher que entra no consultório com diagnóstico de câncer de mama. E você, às vezes, precisa modular quanto uma mulher e seus familiares estão preparados para entender e quanto eles querem, de fato, saber de informação sobre a doença com a qual nós estamos lidando, né?
A gente sempre fala muito, não, câncer de mama é uma doença extremamente curável, acima de 90% se for diagnosticado cedo, e parece que a gente esquece daquelas outras que não vão ser curadas da doença, e que no estado de São Paulo não é um número irrisório, né? Existe um número grande, uma porcentagem grande de mulheres que lamentavelmente não serão curadas. O fato de você não ser curável de um câncer não significa que você não possa tratar e conviver com a doença durante muitos anos. E isso vem ampliando esse número de anos que dura, vamos dizer assim, o tratamento, que pode durar um tratamento de câncer de mama, vem aumentando progressivamente. Então hoje a gente está quase atingindo um ponto onde a gente pode dizer que a gente está quase cronificando o câncer de mama ou alguns subtipos de câncer de mama metastático. Mulheres convivem com câncer de mama metastático, às vezes por 8, às vezes por 10 anos, às vezes por 6 anos. E dependendo do subtipo de câncer de mama do qual nós estamos falando, o tratamento ao longo desse tempo pode ser uma coisa tão simples quanto um comprimido de hormonioterapia, né? Então, o primeiro passo ao lidar com essa informação é, primeiro, quanto a paciente quer saber, segundo, quanto ela tem condição de absorver. Eu não preciso submeter ela a todas as informações técnicas de uma única vez. A gente tem que gradualmente passando a informação estritamente necessária para essa mulher, até para que ela possa aderir adequadamente ao tratamento. Se eu jogar uma bomba em cima dela, ela se apavora e não adere a nada e vai embora e diz, não, câncer é igual, morri, estou morta, não quero fazer absolutamente nada. Então existe obviamente todo esse componente psicológico que você tem que levar em consideração ao abordar um tratamento do ponto de vista oncológico para uma mulher com câncer de mama. Mas, mais uma vez, é importante reforçar. Número 1, toda mulher pode ser ajudada, independente da fase em que está esse câncer. Para toda mulher existem tratamentos. Se ele vai ser curativo ou não curativo, é uma outra discussão. Mas toda mulher pode ser ajudada. Número 2, toda mulher tem que ter tranquilidade de que está recebendo o tratamento mais adequado para a condição dela, seja do ponto de vista curativo, seja do ponto de vista não curativo ou paliativo, né? E isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente vem ver no consultório, no nosso dia a dia. O que traz tranquilidade para a mulher é saber que ela está recebendo o que existe de melhor e com isso ela consegue conviver. E o mesmo se aplica aos familiares. O maior problema é o drama de ver uma família frustrada, de saber que a mãe ou a esposa ou filha não está recebendo o melhor tratamento que existe, o melhor tratamento possível. Então a família também tem que ter a tranquilidade de, número 1, receber as informações pertinentes, não ser sobrecarregado com informações com as quais elas não conseguem lidar, os familiares não conseguem lidar, mas ter a certeza de que aquilo que existe de melhor está sendo feito pelo ente querido delas. Doutor Shida, e a abordagem da família a partir da mastologia, a partir do trabalho do cirurgião? O cirurgião, ele sempre tem o papel mais difícil, né? Talvez antes até do oncologista, do psicoterapeuta, porque ele é o primeiro a dar essa notícia, né? Ele é o primeiro a dar a notícia da tragédia do câncer, de que ela tem um câncer de mama, porque a biópsia compete a gente a fazê-lo e transmitir essa notícia a ela. Depois a gente encaminha para o oncologista ou até para o psicoterapeuta, mas a primeira notícia é nossa. Então nós somos os vilões, os médicos vilões, né? Sempre o mastologista é aquele médico vilão, ele que disse naquele momento que ela teve uma coisa muito ruim, né, para ela, para a cabeça dela. E às vezes não é, às vezes até talvez seja um câncer extremamente curável, mas só o fato de comunicar à paciente que ela tem um câncer de mama, isso, como o doutor já referiu, para ela desenha-se um inferno de Dante, a morte, né, uma situação de desesperança. Por isso é muito importante que nós estejamos preparados para dar essa notícia, né, porque senão a gente estraga todo um tratamento que vem a seguir, né? Se a gente faz uma situação, às vezes a gente é descuidado em dar uma notícia, de qualquer forma, o que acontece com essa paciente? Ela já se sai desesperançosa do consultório e vai desistir de qualquer tratamento. Ela fala, não quero fazer mais nada. Até, às vezes apoia-se em coisas que talvez não venham lhe ajudar, uma situação de medicina alternativa, uma situação de religiosidade, Deus vai me curar e ponto final, e assim eu vou conseguir, e ela não vai buscar mais o tratamento da doença, né? E para a família também isso é importante, porque às vezes ela vem sozinha, né? E a gente dá essa notícia para ela e ela não conta para a família.
esconde da família uma situação, principalmente quando ela é arrimo de família, quando ela é a pessoa mais importante dessa família. Ela não vai querer contar para os queridos, as pessoas que estão ao seu redor, porque ela precisa esconder esse mal. Ela é arrimo, ela não pode falhar. No trabalho de prevenção, a visita ao mastologista é anual? Como? Eu não entendi. No trabalho de prevenção, para realização de exames, a visita ao mastologista é anual, a frequência? Não. A visita no mastologista não precisa ser anual. A visita no mastologista é visita já direcionada a uma suspeita de algum nódulo, de algum câncer. Quem faz o segmento é o ginecologista, ou o clínico geral de um posto de saúde, ou ginecologista, que é o clínico geral da mulher. Ele faz o segmento, ele pede as mamografias anuais, ou ele examina a paciente anualmente, né? Mas no momento que há uma suspeita, ele redireciona essa paciente para a especialidade. Doutor Luiz Gonzaga, a gente verifica em muitas situações a presença de figuras importantes, celebridades, né, que vêm a público e falam da doença, caso de Ana Maria Braga, caso de Reinaldo Giannichini, enfim, inúmeros Hebe. Qual a importância desse tipo de atitude de celebridades no sentido de levar a esperança para pessoas com câncer e as mulheres com câncer de mama? E onde é que entra a religiosidade nessa questão a partir dessas celebridades? Não a religião em si, mas a fé em busca da cura. Bom, primeiro que alguns indivíduos, especialmente esses que estão inseridos na mídia, né, eles acabam sendo uma referência para as outras pessoas, né? Todos nós temos uma necessidade muito grande dessas referências, desses mitos. E o fato dessas pessoas que são verdadeiros mitos virem a público e falarem daquilo que estão enfrentando, como estão lidando com a doença, esse é um fato motivador, né? Isso provoca o que se chama de uma dinâmica de grupo, né? Há uma identificação, outras pessoas vão perceber que como eles estão enfrentando, como que eles estão superando, de uma certa forma, isso passa uma energia, uma resiliência, uma capacidade maior de enfrentamento. A segunda parte do que você está dizendo, que você me perguntou, nós enfocamos muito lá no Hospital Santa Paula a espiritualidade. Há uma diferença grande entre religião e espiritualidade. Você encontra, às vezes, pessoas altamente religiosas, mas com uma espiritualidade zero. E, às vezes, pessoas altamente espiritualizadas e não pertencem a um núcleo religioso. Então, eu falo da espiritualidade como essa questão dessa ligação com o transcendente, né? Nós, no nosso dia, no nosso trabalho como psico-oncologistas, nós entendemos que a espiritualidade, ela é uma função psíquica, ela faz parte do nosso psiquismo. Então, ela mobiliza a energia, ela traz um novo modo de enfrentamento, uma força especial para esse enfrentamento. Então, nós estimulamos aos nossos pacientes, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, que busque a espiritualidade como essa função psíquica, como essa força para o enfrentamento. Então, sem nenhuma ideia de proselitismo, mas estimulamos esse agregar da espiritualidade como um outro modo, um modo a mais para o enfrentamento do câncer de mama. Como é que se forma um psico-oncologista? Um psico-oncologista se dá através de uma formação, de uma graduação em psicologia, e a psico-oncologia é um curso de pós-graduação, que consta uma formação teórica e uma formação prática, uma parte de estágio, né? E aí ele se forma como um psico-oncologista. Doutor Rafael, quais são os recursos clínicos esperançosos que a gente pode colocar aí na mesa? Qual é o cenário? Muitos falam em vacina, fica aquela expectativa, vai ter vacina, e então vou esperar a vacina. E não é bem por aí, tem que aproveitar o que tem de recurso no momento. Neste momento ainda não existe nenhuma vacina contra o câncer de mama. A vacina que existe para câncer é a vacina do HPV e a vacina da hepatite B,
que previnem casos de câncer, o da hepatite B previne casos de câncer de fígado, mas não é por isso que a gente dá ela, é por causa da cirrose. E a vacina do HPV previne câncer de colo de útero e de cavidade oral também. Para câncer de mama não existe esta prevenção. O que existe são diversas modalidades do tratamento, além dessa prevenção mamográfica da qual a gente falou, que na verdade salva muitas vidas. E o tratamento adequado, aí sim a gente abre um leque, o que existe de novidade em relação ao tratamento do câncer de mama. Então, do ponto de vista cirúrgico, o Shida pode falar até melhor, as cirurgias elas vêm diminuindo de tamanho. Antigamente se fazia grandes cirurgias, amputações de mama, etc. Isso está se deixando de lado para fazer cada vez cirurgias menores. Existe uma complementação de tratamento local, que é a radioterapia. E equipamentos de radioterapia vêm se sofisticando ao longo do tempo, causando uma menor toxicidade no tecido saudável. E, paralelamente a isso, existe toda uma chave de tratamentos que a gente chama de sistêmicos, que tem duas funções. Primeiro, eles vão caçar células que porventura possam ter sobrado no organismo da mulher, apesar da cirurgia bem feita, e que poderiam causar uma recidiva no futuro. Então, o tratamento sistêmico, que vai para o corpo todo, vai lá e mata essas células. E para aquela mulher que já tem uma doença metastática, o tratamento sistêmico ele controla essa doença, idealmente por muitos anos ou décadas. E o tratamento sistêmico, em câncer de mama, ele é dividido em hormonioterapia, que ajuda aproximadamente 70% das mulheres, quimioterapia, que é necessário num primeiro momento em algo em torno aí de 20, 25% das mulheres, mas que ao longo da história de vida dessas mulheres, principalmente se elas desenvolverem metástase, a grande maioria vai ter que usar. E um terceiro grupo um pouco mais recente, de uns 15 anos para cá, que chama terapia anti-HER2, que é um alvo, é uma terapia-alvo que alveja uma determinada proteína que está expressa em excesso numa célula maligna. Isso ocorre em aproximadamente 15 a 20% das mulheres. E aí a gente entra nas questões de, será que tudo isso está disponível para todas as mulheres no Brasil? E aí existem diferenças entre o sistema público e o sistema privado, onde lamentavelmente o sistema público ainda não consegue oferecer tudo aquilo que deveria, especialmente para mulheres com doença metastática, uma doença disseminada. Existe uma diferença muito grande de quantos anos irá viver uma mulher com câncer de mama, que a gente chama de HER2 positivo, tratada na saúde suplementar ou tratada no SUS. E essa diferença decorre justamente de uma disparidade entre o que é oferecido na saúde suplementar e no SUS. E uma mesma mulher viveria quase 5 anos na saúde suplementar e com a mesma doença ela estaria condenada a viver 2 anos apenas na saúde pública por falta de determinados medicamentos. E só para finalizar esse raciocínio, para a gente ir para o intervalo, essa diferença da saúde suplementar para o SUS, não só em relação ao tratamento, mas às vezes no simples exame de mamografia para identificar uma situação. Aí eu devo dizer que a saúde pública, ela recomenda e oferece que seja feita uma mamografia de rastreamento. O que existe é uma diferença de aderência da população à mamografia de rastreamento, onde mulheres que têm saúde suplementar aderem muito mais à mamografia de rastreamento e, portanto, detectam mais precocemente seus cânceres que aquelas mulheres que usam o sistema público de saúde, que apesar de ter uma recomendação de mamografia, essas mulheres acabam tendo ou alguma dificuldade ou não tendo interesse suficiente em ir atrás de uma mamografia de rastreamento. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza o governo do estado de São Paulo a conceder a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama em todas as unidades de saúde do estado de São Paulo. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, que autoriza o governo do estado a conceder a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama em todas as unidades de saúde do estado de São Paulo. Doutor Shida, com que idade a mulher deve começar a fazer a mamografia? A diretriz do Ministério da Saúde, do INCA, preconiza que a mulher faça a mamografia a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos de idade incompleto, ou 70, vamos dizer assim. De 50 a 70 anos. Pode ser anual ou bienal.
assim como a maioria dos países, inclusive os desenvolvidos, também adotam essa medida. Atualmente, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que está discutindo muito gasto em saúde, eles entraram num consenso agora de 45 até 75 anos de idade, fazer a mamografia anual ou até bienal, a cada 2 anos. Já no Canadá, eles estão propondo uma situação de fazer a mamografia a cada 2 anos, com um exame intercalado do médico anualmente. Por que a partir dos 50 anos e não antes? A gente encontra 1/3 da população com câncer abaixo dos 50 anos de idade, certo? 2 cânceres acima dos 50 anos, 1 câncer abaixo dos 50 anos. De 40 a 50 anos é bastante discutido esse benefício de se fazer a mamografia, porque a mama nessa paciente é um pouco mais jovem, é um pouco mais densa, que a gente refere, um pouco mais branca, digamos assim, na mamografia. E o câncer aparece meio branco também na mamografia. Branco com branco não dá contraste, você faz até ele perde a sensibilidade. A mamografia não fica um exame muito adequado. Mas a gente sabe do valor que ela tem de 40 a 50 anos. Pela lei brasileira, a mulher tem direito de fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, certo? Ela tem esse direito, mas desde que seja recomendado pelo médico, tá certo? A recomendação mesmo é que se faça dos 50 aos 69 anos de idade. Então tem um valor, sim. A gente também acredita que haja um valor de 40 a 50 anos de se aplicar o rastreamento mamográfico. Em termos de rastreamento do câncer de mama, o Estado de São Paulo cumpre aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde? O Pérola Barreto é o hospital que mais atende câncer de mama no Brasil hoje. A gente supera o INCA, né, no Rio de Janeiro. A gente aborda praticamente 1/4 da população, da demanda da grande São Paulo. Imagina, quiçá São Paulo seria metade, né? Com 7 milhões de mulheres, fazendo uma conta grosseira, a gente chega a uma situação de que a gente vai ter 3.500 mulheres com câncer de mama aproximadamente por ano, que seriam tratadas no SUS, porque tem uma rede que vai ser tratada no Einstein, no Santa Paula, que é medicina suplementar. Tem uma população de em torno de 30% a 40% das mulheres que vão ser tratadas na rede suplementar. Mas esses 60% das mulheres que serão tratadas no SUS, o Pérola Barreto é responsável pela metade. Por aí, pelas nossas estatísticas, a gente consegue, através de uma conta, verificar se o rastreamento da cidade de São Paulo está sendo adequada, ou da grande São Paulo, ou mesmo até do estado, que possa representar. O Pérola Barreto tem 10% de carcinoma do quital in situ. Isso só é visto na mamografia, só é diagnosticado pela mamografia e pela biópsia. Quando se atinge esse patamar de 10%, é porque provavelmente o rastreamento atingiu o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é 70% da população de São Paulo ser rastreada, das mulheres submeterem ao rastreamento. Então, o estado de São Paulo está adequado. Infelizmente, isso não se vê, esses dados no Brasil, né? Só no estado de São Paulo. Doutor Luiz Gonzaga, a questão da mutilação, quando se fala em câncer de mama, a remoção das mamas, a retirada, como é que a psico-oncologia trabalha essa questão da sexualidade da mulher? Olha, esse aspecto é um aspecto muito importante. Nem sempre, os colegas, você pode dizer muito melhor do que eu, mas nem sempre é possível se fazer uma reconstrução da mama de pronto à medida que se retira o tumor de mama, né? O câncer de mama. Então vai depender da localização e muitas vezes esse é um processo longo, se demora algum tempo. Essa, entre aspas, mutilação que a mulher é submetida, né? O que a gente percebe que cada vez mais, como disse o doutor Rafael, essas cirurgias elas estão sendo menos invasivas, né? Mas de qualquer forma existe uma mutilação e essa mutilação ela interfere na autoimagem da mulher, né? Nós sabemos, a mídia social, as convenções humanas, se busca muito da mulher esse corpo perfeito, esse corpo ideal. E a mama, ela é uma parte, é um órgão do corpo altamente investido de representações, de questões simbólicas. E a mulher sente essa mutilação. Quer dizer, isso vai interferir na sua identidade como mulher, vai interferir na sua sexualidade. E nós, como psico-oncologistas, precisamos trabalhar com essa mulher e também com esse parceiro dela, com esse marido dela, no sentido de ajudar nessa questão do enfrentamento que vai ser feito.
Então, é resgatar essa autoimagem dela. O que a gente percebe também é que a reconstrução da mama, ela possibilita uma melhor reestruturação. As pacientes que conseguem fazer essa reconstrução, elas lidam melhor com isso e conseguem resgatar essa autoimagem e a própria sexualidade. Doutor Rafael, a questão do resgate da autoimagem, destacada pelo doutor Luiz Gonzaga, e a sua observação em relação às cirurgias cada vez menos invasivas. Mas, de qualquer maneira, a cirurgia reparadora entra aí nesse aspecto. Qual é a evolução que tem tido nessa área? Então, existem evoluções técnicas da cirurgia reparadora, o Shida pode falar mais sobre isso, que vem fazendo com que as cirurgias sejam cosmeticamente cada vez melhores, né? Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar nós temos, principalmente no sistema público, um sistema quase que saturado, né? Ele não consegue dar vazão suficiente a todas as cirurgias oncológicas, quanto mais dá vazão à necessidade da cirurgia na mama contralateral para simetrização, para atender um desejo de cosmética adequada das mulheres. De reparação, né? Então, do ponto de vista de reparação, nós ainda temos muito que andar para poder oferecer para as mulheres a melhor reparação possível e o melhor aspecto cosmético final para todas as pacientes que operam o câncer de mama. Mas, sem dúvida, existem avanços muito significativos, né? Existem outras limitações aí, principalmente no sistema público, no que tange, por exemplo, a radioterapia. A radioterapia não existe um parque instalado no nosso país suficiente para atender a demanda dos pacientes com câncer em geral, né? Existe uma demanda reprimida aí de 30% dos pacientes que teriam alguma indicação de radioterapia para algum tipo de câncer acabam ficando na fila ou demorando demais para receber. Então isso por si só pode modular um pouco qual é o melhor tratamento cirúrgico que pode ser feito para uma mulher com câncer de mama. Se a gente sabe que ela não vai ter a possibilidade de complementar adequadamente o seu tratamento cirúrgico parcial da mama com radioterapia, talvez seja melhor discutir até uma cirurgia mais ampliada. E é muito triste que isso ocorra, porque o ideal seria uma cirurgia quanto menor possível, melhor, e no entanto a gente acaba tendo que tomar decisões sobre cirurgias mais ampliadas em função da não disponibilidade suficiente de parque radioterápico instalado. É óbvio que no estado de São Paulo esse é um problema infinitamente menor, mas fora do estado de São Paulo isso tem que ser levado em consideração. Infelizmente a gente verifica as situações de câncer crescendo, cada vez mais as pessoas próximas a gente estão sofrendo do problema, a gente verifica isso de perto. O que nos leva a crer que algo está errado na alimentação, no uso de determinadas substâncias, fatores ambientais. O que é que pesa mais? O que é que tem trazido mais câncer? Dá para chegar a uma conclusão a respeito disso? Então, se a gente fala em câncer em geral, o primeiro vilão é o cigarro, e o tabagismo vem diminuindo progressivamente em todos os estados do Brasil. Hoje em dia está entre 12% e 13% da população. O segundo vilão, que as pessoas não atribuem como fator de risco para câncer, é uma tríade maldita, vamos dizer assim, que é a alimentação inadequada, sedentarismo e a obesidade consequente. A obesidade é sim um fator de risco para diversos tipos de câncer e está sim relacionada, embora em pequena monta, com câncer de mama. Agora, todo o nosso estilo de vida, vamos dizer assim, que está mais parecido cada vez com o que é praticado nos Estados Unidos, nos leva a ter uma população mais gorda, mais sedentária, menos ativa, e isso acaba levando indiretamente ao aumento também dos casos de câncer. O aumento dos casos de câncer decorre de dois fatores. Primeiro, a nossa forma de viver, né, inadequada. Mas segundo, o fato de que nós estamos procurando mais câncer. Então, quanto mais você procura, mais você acha. Sim. Isso não pode ser visto como um problema, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque você acha, mas você acha numa fase mais precoce, numa fase em que ele é altamente curável. E se você olha as curvas de incidência, ou seja, casos novos de câncer por ano, ele está aumentando progressivamente. E você olha a curva de mortalidade por câncer, embora a curva de mortalidade também esteja subindo, ela sobe menos do que a da incidência. E por que sobe menos? Porque o câncer está sendo mais curável progressivamente com o passar do tempo. E ele é mais curável por quê? Por uma maior proporção de diagnósticos precoces e por uma maior disponibilidade de tratamentos adequados. E quanto mais evoluído, mais desenvolvido é o local, menor é a subida da mortalidade de câncer específica. E se você pegar algumas regiões de São Paulo, do estado de São Paulo, você vai ver que, na verdade, a mortalidade por câncer de mama para cada 100 mil mulheres da população está começando a diminuir.
que é o que se observa em muitos países mais desenvolvidos do que o nosso. No Brasil como um todo, a mortalidade ainda aumenta, mas a mortalidade por câncer em algumas cidades do estado de São Paulo já começa a diminuir. O tempo do programa está se esgotando, vamos fazer uma rodada aqui para uma conclusão. A partir da oncologia, aproveitar que o senhor está com a palavra, doutor, a partir da oncologia, pela visão da oncologia, qual a sua conclusão sobre o nosso tema, que é a lei já do deputado Fernando Capês? Eu acho que, do ponto de vista de oncologia, todo o câncer, incluindo o de mama, ele tem que ser abordado de maneira multiprofissional para que se obtenha os melhores resultados. Isso inclui o cirurgião, isso inclui o oncologista clínico, o radioterapeuta, psico-oncologista, assistente social, nutricionista ou nutrólogo e assim vai. Enquanto nós não pusermos o paciente no centro e todo mundo gravitando em volta para prover o melhor tratamento, nós não estaremos fazendo o melhor tratamento. Ok. Dr. Shida, sua conclusão sobre o nosso tema a partir da mastologia? A gente já aplica essa situação no Peralobite, já vem aplicando há bastante tempo essa situação de psicoterapia de grupo, e a gente também tem o cuidado de fazer o atendimento individual dessa paciente já no primeiro momento do diagnóstico. No primeiro momento que a paciente tem o diagnóstico, ela já vai a uma consulta com o psicólogo e também com o serviço social, com o assistente social, tá certo? Isso, de uma certa forma, faz com que a adesividade do tratamento seja extremamente boa. E a psicoterapia de grupo ajuda não só a paciente a discutir o problema dela com a outra que tem o mesmo problema, tá certo? Mas também trazer a família para próximo dela, né? Que isso é muito importante. Sua conclusão, doutor Luiz Gonzaga? A psicoterapia é realmente uma coisa fantástica, porque ela vai possibilitar criar esse espaço para que se possa falar. A psicoterapia acredita na cura pela palavra, então se cria um espaço onde se possa falar, e esse falar ajuda na elaboração e ajuda no enfrentamento, é altamente positivo. Quero agradecer a presença de todos aqui neste programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Nós falamos hoje sobre a lei de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza o governo do estado a conceder a terapia em grupo para mulheres com câncer de mama em todas as unidades de saúde do estado de São Paulo. Você que nos acompanhou nesse tema, muito obrigado pela atenção. Tchau, até o próximo programa.